A retinopatia diabética, ou simplesmente RD, é uma doença que afeta os pequenos vasos da retina, que é a região do olho responsável pela formação das imagens enviadas ao cérebro. O aparecimento da doença está relacionado principalmente ao tempo de duração do diabetes e ao descontrole da glicemia. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje com o Dr. Álvaro Botentuy. O CRM na TV está começando. A retinopatia diabética, ou RD, é uma doença que está relacionada principalmente ao tempo de duração do diabetes e ao descontrole da glicemia. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a retinopatia diabética atinge mais de 75% das pessoas que têm diabetes há mais de 20 anos. Nossa entrevista de hoje é com o oftalmologista Dr. Álvaro Botentuy, que vai falar um pouco sobre essa doença para a gente entender mais como que isso funciona e as complicações dela. Dr. Álvaro, obrigado por aceitar o nosso convite, está aqui no CRM na TV. Então vamos falar dessa doença que atinge muitas pessoas, como a gente percebe, mas o que é a RD? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Davi, a equipe da TV Cidade. É uma honra estar aqui no programa CRM TV. Bom, a retinopatia diabética é uma doença caracterizada por lesões nos vasos sanguíneos da retina, que é devido a um aumento da glicemia, ou seja, o diabetes, levando a essa deteriorização dos vasos retinianos. Então, a pessoa que tem diabetes, ela vai ter isso que a gente pode chamar de uma complicação da doença, é isso? Isso. O diabetes ele evolui com várias complicações, né? Se não tratada de maneira adequada. Ela pode evoluir com complicações renais, complicações cardiovasculares e complicações oftalmológicas, complicações no olho, que no caso seria a retinopatia diabética. E aí, a partir de que momento que essa doença surge dentro de uma vida dessa pessoa que já tem diabetes? Né? Como que chega a essa complicação? Existe período ou é um descontrole da diabetes, no caso? É muito importante essa pergunta, para alertar a população que nos assiste. Na verdade, todo paciente com suspeita de diabetes ou com diabetes já diagnosticado precisa fazer um exame oftalmológico, a fim de rastrear essa provável complicação que é a retinopatia diabética. Portanto, pacientes que foram descobertos, foram diagnosticados com a doença, com diabetes, precisa ser submetido a esse exame oftalmológico, um exame oftalmológico completo, que conte com o exame de fundo de olho, que é o exame que detecta essa doença. Como que é feito esses exames? Como são feitos esses exames, doutor? Bom, o paciente que é diagnosticado com diabetes procura, às vezes, na maioria dos casos, com o clínico geral, é feito um diagnóstico, e depois ele é encaminhado para o endocrinologista. O endocrinologista é um médico especialista em diabetes. A partir daí, o endocrinologista faz um encaminhamento para o oftalmologista, que chega até nós, o paciente. Quando chega até nós fazemos o exame completo, a acuidade visual, exame biomicroscópico e também o exame de fundo de olho, que é chamado tecnicamente mapeamento de retina. Então, esses pacientes, uma vez realizado o mapeamento de retina, pode ser detectada a doença oftalmológica do diabetes. Bem, a retina parece que é uma parte aí da nossa visão que é bem conhecida, mas às vezes as pessoas não conhecem direito qual que é a função, né? Então, o que é prejudicado por essa doença? Qual que é o papel da retina? Bom, a retina é como a gente sempre compara o sistema oftalmológico com a câmera fotográfica. Então funciona como o filme da câmera fotográfica. É tudo que capta do ambiente. Retina é uma pequena película milimétrica que reveste a parte posterior do olho, o fundo do olho. Então essa película é um sistema nervoso muito sensível, com células fotoelétricas que captam a luz do meio ambiente e transmitem para o cérebro através de um nervo óptico, um fio. Então, como se fosse uma câmera fotográfica que capta a luz. Então a retina, que é a parte principal do olho, a parte que capta toda a informação do ambiente e leva para o sistema nervoso central, ela é prejudicada por essa doença. Portanto, é muito importante ser feito um diagnóstico precoce. Então, quando a retina é prejudicada, automaticamente você não consegue mais identificar aquela imagem, aquele ambiente, é isso mesmo, doutor? Exatamente, muito bom. Inclusive, as manifestações clínicas dessa doença, inicialmente ela é assintomática. Ou seja, não dá sintoma algum. Você precisa ir procurar o médico para detectar a doença. Por isso ela é perigosa, porque ela é assintomática. Mas à medida que vai evoluindo o quadro, ou seja, que vai ocorrendo hemorragias, que vai ocorrendo trações, vazamentos na retina, ocorre sensação de embaçamento visual, manchas escuras podem aparecer também, ou ainda, em alguns casos, uma perda visual súbita. Você amanhece e você percebe que um lado da sua visão está completamente turvo, você não consegue ver.
É o caso de uma hemorragia mais grave que pode ocorrer também nessa doença. Essas características podem ser confundidas com outras doenças também? Pode sim, pode ser muito importante, com diagnóstico diferencial com descolamento de retina, diagnóstico diferencial com tromboses venosas, que são entupimentos vasculares que ocorrem em pacientes que são hipertensos. Pode ser também ainda confundido com alguns casos de, por exemplo, traumáticos, pessoa que pega um trauma com catarata, por exemplo, dá também sensação de embaçamento visual e uma baixa visual súbita ou até progressiva também. Então, qualquer sintoma de mancha visual, embaçamento visual ou ainda de uma baixa visual súbita, de maneira inesperada, pode ser suspeita de retinopatia diabética. Doutor, a gente percebe que é uma complicação aí do diabetes, mas alguém que não identificou o diabetes, né, que às vezes não sabe que está com essa doença, ele pode desenvolver essa outra doença, já que é uma complicação da diabetes, ou isso é raro acontecer, já que requer um tempo de descuido, vamos falar assim, da diabetes? Bom, os estudos mostram, né, a International Federation Diabetes Study mostra, de acordo com estudos mundiais, que geralmente em casos não controlados, até 1/3 dos pacientes diabéticos evoluem com essa complicação oftalmológica. Ou seja, é muita gente, né? Se a gente for contar que a população brasileira, 8% da população em média é diabética, 3% desses 8% teriam essa complicação. Então é muita gente acometida com esse problema que às vezes nem sabe que tem. Por isso, a intervenção e o diagnóstico precoce se torna crucial. Portanto, qualquer paciente com elevação de glicemia no exame, de glicemia capilar ou uma glicemia sérica, uma glicemia do sangue, que deu suspeita, procure o clínico geral ou o endocrinologista e depois venha ao oftalmologista, a fim de fazer um rastreio para essa doença que pode gerar graves complicações visuais nesse paciente. Então, por mais que ela ainda não desenvolva esses sintomas, ainda não perceba que a sua vista, a sua visão foi afetada, ela mesmo assim, depois que diagnosticar o diabetes, ela precisa procurar o oftalmologista? Exatamente. Os estudos comprovam o seguinte: pacientes com diabetes tipo 1, diabetes com totalmente ausência de insulina, que é o diabetes tipo 1, que é diagnosticado na adolescência, na infância e na adolescência, esse paciente, por fazer o diagnóstico precoce do diabetes, ele não precisa logo de imediato ir ao oftalmologista, mas ele faz um acompanhamento e nos primeiros 5 anos ele precisa pelo menos uma vez procurar o oftalmologista, no caso de diabetes tipo 1. Já no diabetes tipo 2, que é o diabetes da vida adulta, pessoa já com 30, 40 anos que descobre que tem a doença, esse sim, precisa fazer uma avaliação mais precoce. Uma vez diagnosticado o diabetes tipo 2 do adulto, ele imediatamente precisa procurar o oftalmologista, porque a gente não sabe quanto tempo ele já era diabético. Então, na verdade, ele diagnosticou com 40, mas ele tinha desde os 30. Então, tem 10 anos aí de delay para que ele tenha tido alguma complicação oftalmológica. Portanto, diabético tipo 1, nos 5 primeiros anos deve procurar o oftalmologista. Diabético tipo 2, da vida adulta, assim que for diagnosticado diabetes, tem que procurar o oftalmologista. Doutor Álvaro, explica para a gente esse processo desses exames, né? Eles são simples, é de fácil acesso, como que a população pode fazer esses exames para ter qualidade de vida aí na sua saúde? Bom, na consulta oftalmológica, nós fazemos aí o exame da acuidade visual, existe uma sistemática para a consulta oftalmológica. Primeiro, uma acuidade visual, você consegue mensurar monocularmente, ou seja, de um lado e depois do outro. Você vê a quantidade de visão e a qualidade que esse paciente tem de visão. A partir de uma qualidade de visão, você consegue estimar algumas doenças que ele pode ter. Por exemplo, de um lado você consegue estar enxergando 100%, do outro lado você está enxergando 50%, alguma coisa tem nesse lado esquerdo. Então, esse é o exame inicial, a acuidade visual. Depois a gente conta com aparelhos que conseguem amplificar o tamanho do olho e conseguem ver microestruturas oftalmológicas. A partir daí você consegue detectar se o diabetes está causando essa doença ou não. E além disso, o principal exame, que é feito também pela parte da oftalmologia e ainda mais por especialistas em retina, que são os retinólogos, deve fazer o exame de fundo de olho. Esse é o principal. Tanto é que hoje em dia os médicos especialistas, o endocrinologista principalmente, ele já solicita o exame de fundo de olho. Ele não faz mais o encaminhamento ao oftalmologista para um exame geral. Ele já pede especificamente o que ele quer. Ou seja, já pede o exame de fundo de olho, o mapeamento de retina. Como que é feito esse exame de fundo de olho? Como que é feito esse exame? O paciente chega, você pinga um colírio, chamado colírio midriático, um colírio que dilata a pupila.
Você consegue abrir a pupila, que é a menina dos olhos, famosa, para que você consiga ver a parte posterior do olho. É aquele mesmo colírio que alguns oftalmologistas utilizam na consulta regular? Perfeito, é o mesmo colírio, Davi, mesmo colírio. Só que naquela finalidade da consulta é apenas para neutralizar o impacto de alteração de grau, para avaliação de grau de óculos. Só que o sentido agora para avaliar o fundo de olho, apesar de ser o mesmo colírio, é dilatar a pupila e permitir que o oftalmologista consiga ver o que está por trás, o que está no fundo do olho. Porque o diabetes atinge o fundo do olho. Então você só consegue ver se dilatar a pupila, fazer o exame, usa um capacete, chamado oftalmoscópio indireto, com um foco de luz e uma lente de aumento. Então você consegue, a pupila dilatada, com uma lente, um capacete, você consegue mapear, olhar cada parte da retina e ver se tem algum indício, alguma hemorragia, algum vazamento de gordura, algum inchaço ou algum até descolamento de retina causado pelo diabetes, nesses casos aí mais complicados. Doutor, a gente percebe que hoje o número de crianças e adolescentes que desenvolve o diabetes é muito grande, né? Principalmente associado a essa má alimentação. Então, esses casos também de retinopatia diabética, essas crianças, esses adolescentes também podem desenvolver essa doença ou está voltado mais para os adultos? Davi, uma pergunta super importante, inclusive pergunta que os pacientes, que as mães, os pais dos pacientes nos fazem no consultório diariamente. Então a mãe chega com o filho, às vezes com uma obesidade já de 5, 10 anos, chega com 15, 16 anos, que é obeso desde os 5 anos. E aí pergunta, doutor, quais são as complicações que pode ocorrer, por que meu filho está com esse peso todo? E a gente sempre recomenda uma avaliação multidisciplinar, que esse paciente ele pode ter alguma doença que leva a essa obesidade dele. Doenças de tireoide, doenças da suprarrenal, doenças endocrinológicas de fato. Então essas doenças precisam ser rastreadas de início, falando da obesidade em si, né? E claro que o diabetes, duas coisas devem ser levadas em consideração, Davi. Então, para ficar gravado, para ficar essa orientação, que o tempo de doença é importante. Pacientes que são diabéticos há 10 anos, mas são mais graves do que os pacientes que estão diabéticos há 1 ano só. Então, o tempo de doença é uma doença totalmente tempo dependente. Quanto mais tempo, pior a doença. E o segundo fator principal do diabetes é o controle da doença. Então, esse paciente que tem 10 anos de doença, mas uma doença controlada, e um paciente que tem 5 anos só de doença, mas totalmente descompensada, com altos níveis de glicemia, não usa a medicação de maneira correta, esse paciente de 5 anos, apesar do tempo menor, ele tem mais complicações. Então, essa criança que é obesa, voltando à sua pergunta, que precisa de uma avaliação, essas duas coisas devem ser levadas em consideração. O tempo da doença, que ele é diabético, e a qualidade do controle, que é feito trimestralmente, semestralmente, dependendo da gravidade do caso. Doutor Álvaro, daqui a pouco a gente vai conversar mais então sobre essa doença, falar dos tratamentos também possíveis para que o pessoal de casa fique bem informado. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas eu aproveito para convidar você que está aí nos assistindo para comentar sobre a nossa entrevista, interagir através das redes sociais. É só você procurar lá no Facebook e também no Instagram CRMMA, tá bom? A gente aguarda a sua interação. O CRM na TV volta já já. Já estamos de volta com o CRM na TV e o nosso tema da entrevista de hoje é retinopatia diabética. Doutor Álvaro Botentuí está aqui conversando com a gente. Doutor Álvaro, então, essa doença, ela tem algum desdobramento? Existe mais de um tipo? Como que funciona isso? Bom, a retinopatia diabética ela é classificada em 2 tipos. A retinopatia diabética não proliferativa e a retinopatia diabética proliferativa. Qual que é a diferença das duas? A fase não proliferativa é a fase inicial da doença. A fase em que ocorrem vazamentos, ocorrem sangramentos, saída de gordura de dentro do vaso para o tecido retiniano, para a retina, para a parte posterior do olho, mas que não ocorre ainda sangramentos por neovasos, sangramentos por vasos novos que são criados na retina em casos mais graves. Já a retinopatia diabética proliferativa, casos avançados de doença, geralmente com mais de 5, 10 anos de doença, altamente descontrolada, em que o tecido retiniano, que é aquela película retiniana do fundo do olho, ela fica sem oxigênio durante muito tempo. Então o diabetes causa doenças vasculares que leva a uma baixa oxigenação da retina. A retina começa a morrer, ela fica isquêmica, fica sem oxigênio. E ao ocorrer isso, ocorre a produção de microvasos sanguíneos para tentar compensar isso. E essa produção de microvasos sanguíneos é chamada de proliferativa. Por isso que a doença se chama proliferativa. E esses microvasos são muito frágeis, eles podem sangrar a qualquer momento e gerar um sangramento muito grave para o fundo do olho, chamado hemorragia vítrea
ou hemorragia retiniana, ou até descolamento de retina. Esse sangramento, ele é percebido pelo paciente? Sim. Para que a gente possa ter uma visão perfeita da via, a gente precisa de meios transparentes. Precisa da córnea, do cristalino, da gelatina de dentro do olho, que é transparente. Mas qualquer caso de sangramento, a água vira um suco de acerola, a água vira uma turvação, a água, o meio fica turvo, você não consegue mais perceber, porque a transparência necessária para a visão foi perdida. Doutor, você já pesquisa aí sobre diabetes com o seu mestrado também na UNB. Qual é o diagnóstico, agora vamos falar geral, né, sobre essa doença e as complicações dela para a visão? Bom, em termos de diabetes e retinopatia diabética, o mais importante que tem que ficar sedimentado é o diagnóstico precoce. Por isso existe o Dia Mundial do Diabetes, dia 14 de novembro, existem várias mobilizações a nível nacional, inclusive em Brasília, onde eu estava, também várias ações sociais que são feitas, não só no mês de novembro, mas durante o ano todo, a fim de alertar para que a população de risco, ou seja, pessoas que têm familiares diabéticos, pessoas com sobrepeso ou com obesidade, que são mais vulneráveis a ter essa doença, precisa fazer um diagnóstico precoce. Ou seja, isso é o principal, é o diagnóstico precoce. Ninguém escolhe ter a doença, às vezes é uma questão genética, mas a questão de fazer um diagnóstico precoce, de se cuidar e buscar um tratamento, isso é fundamental. É isso que eu queria deixar de mensagem para que pudesse ficar claro para a população, criar esse sinal de alerta para que possa buscar sempre um profissional, seja um clínico, seja um endocrinologista e depois o oftalmologista. Doutor, quais são os tratamentos disponíveis para essa população, para as pessoas que são diagnosticadas com a doença? Aqui no Maranhão, elas podem contar já com esses tratamentos de qualidade, vai ter um bom resultado? Pode sim, o tratamento no Maranhão é muito bom. Tem vários centros oftalmológicos, centros endocrinológicos, várias clínicas surgindo também. E a atenção aqui no Maranhão melhorou muito, né? Tem até que parabenizar. Inclusive as pessoas têm tido mais acesso à saúde, inclusive na parte oftalmológica e na parte endocrinológica também. Então, um paciente que precise de uma avaliação endocrinológica pode procurar o SUS, né, que é o Serviço de Assistência Pública de Saúde, e pode procurar também um serviço particular ou de convênio, né? Nessas três formas ele poderá encontrar, são esses dois profissionais, o endócrino ou o oftalmologista, né? Uma vez procurando o oftalmologista, é feito o diagnóstico da doença e a partir daí é feito um acompanhamento. Então toda doença, geralmente, Davi, ela é diagnosticada e ela é estratificada em níveis. Ou seja, a doença foi diagnosticada e ela está na forma não proliferativa, está na forma leve. Requer um acompanhamento, orientação nutricional, uma equipe multidisciplinar abordando esse paciente. Agora, em uma outra situação, o paciente foi detectado de uma forma grave, forma proliferativa. Existe um tratamento chamado de terapia a laser. Vamos pensar, se a doença causa sangramentos na retina, nós temos que cauterizar. Primeiro, controlar a fonte do sangramento, que é o quê? O descontrole do diabetes. Então, esse é o primeiro passo. Controlar o diabetes, mudar estilos de vida, caminhada, alimentação adequada, acompanhamento nutricional, acompanhamento com o endocrinologista. Esse é o primeiro passo. A nível oftalmológico, para esses casos mais graves, poderemos fazer essa terapia laser, que consiste na cauterização desses sangramentos. Então, se está sangrando, você tem que cauterizar os pontos de sangramento, para diminuir a quantidade e o percentual deles na retina. Então, esse tratamento a laser é feito em casos moderados para avançados. Já em casos muito avançados, em que há hemorragia vítrea, hemorragia da gelatina do olho, crônica, ou seja, de muito tempo, que há ainda descolamento de retina por tração causada pelo diabetes, aí é necessária uma intervenção cirúrgica, que é uma cirurgia oftalmológica feita para tentar controlar a doença. Nos dois casos, doutor, a gente percebe que existe uma equipe multidisciplinar participando desse tratamento, né? Perfeito. E isso é muito importante, né? Isso é de crucial importância, porque o paciente, imagina, descobre que tem a doença, descobre que tem a forma grave da doença. Se não tiver um apoio familiar, não tiver um apoio de vários profissionais médicos, para que ele possa aderir ao tratamento. Porque às vezes você prescreve uma medicação para o paciente e, infelizmente, ele não adere. Ele usa durante 2, 3 dias, começa a ficar um pouco tonto, porque faz hipoglicemia, baixa o açúcar do sangue, o corpo não está bem adaptado ainda àquela medicação, e ele desiste do tratamento. Ou seja, antes de começar a perceber alguma melhora, algum controle, muitas vezes, se for ainda uma atenção única de um médico só, ele não consegue aderir bem ao tratamento. Então, para que a gente possa manter e assim aumentar a chance de esse paciente melhorar, de ele cumprir com as recomendações médicas, é importante ter essa avaliação nutricional, que consiste em quê? Consiste na avaliação clínica do clínico,
a avaliação endocrinológica, isso na parte médica e oftalmológica. Consiste ainda na parte nutricional, equipe de assistente social, quando o paciente às vezes não tem muita condição de ser submetido de comprar medicamento, aí entra a parte da assistência social também, que entra nessa parte, em vincular com o governo do estado, com a prefeitura, para que possa fornecer essa medicação em posto de saúde para o paciente. Doutor, então a participação de todo esse corpo disciplinar, da família, como você já falou, é fundamental. Nesse seu tempo de pesquisa para o diabetes, o que você tem observado então como a maior dificuldade que essas pessoas encontram durante o tratamento, que às vezes pode interferir no não sucesso aí com os resultados? Bom, em relação à maior dificuldade que a gente consegue perceber é a precocidade do diagnóstico. Então a gente pega muito caso já tardio, né? Então o paciente descobre só quando a visão ficou turva. E o ideal é que ele descubra no começo da doença diabetes ainda, antes de qualquer acometimento oftalmológico. Nós temos dois espectros de pacientes. Um paciente que é diagnosticado há muito tempo, que tem 20, 30 anos de diabetes e não tem nada no olho, enxerga 100%, porque tem um controle adequado, acompanha com os profissionais, adere, toma a sua medicação de maneira controlada. E o outro espectro de paciente é um paciente que nunca descobriu que tinha doença, nunca procurou um médico, infelizmente, às vezes por falta de acesso, às vezes por questão própria mesmo de não querer se consultar, né? E aí esse paciente não adere, não usa a medicação porque nem sabe que tem a doença. E depois de 5, 10 anos se queixa de uma mancha visual, quando chega para nós, infelizmente nós detectamos já um caso mais avançado. E aí temos que buscar alternativas para esses casos avançados, como já citadas, né? Doutor, a história já conta que cenoura faz bem para a vista porque nunca viu coelho de óculos. Mas é uma ilustração para a gente brincar aqui e falar da importância da alimentação, né? Do diabetes a gente já sabe que isso existe, é um alerta sempre feito, mas para a visão também, do modo geral, na verdade, para a saúde do indivíduo, né? Com certeza. A alimentação é tudo, né, pessoal? A gente tem que viver uma vida mais regrada, uma vida sem excessos, né? Qualquer coisa que você faça de maneira excessiva pode prejudicar a nossa saúde, de uma maneira geral, não só como assim na parte oftalmológica. Falando da cenoura, é uma fonte de vitamina A muito importante, né? As células da retina são as células que consomem muito oxigênio, que estão visualizando todo o ambiente, estão olhando. Então essas células elas consomem muita energia. E aí a vitamina A é crucial na restauração dessas células, desses pigmentos visuais, para que a pessoa possa enxergar bem e consiga ver o mundo melhor. Doutor, uma outra coisa importante também da gente falar é que o diabetes ele acaba causando um espanto muito grande, né? As pessoas têm muito medo da doença e às vezes a falta de informação faz com que aquilo que é um problema, sim, sério, se torne algo monstruoso. E isso interfere também muitas vezes no tratamento, na desistência no meio do caminho, né? Então, qual é a orientação importante para dar? Foi identificada a doença, calma, nem tudo está perdido, dá para ter uma vida aí por um bom tempo, né? Dá para prolongar ainda a vida, né? Qual que é o levantamento que você faz, até mesmo dentro dessa sua área de pesquisa? Essa pergunta é muito interessante, Davi, muito mesmo, porque em grande parte dos casos, o diagnóstico é feito pelo clínico e pelo endocrinologista. Mas em uma certa parcela dos casos dos pacientes, o diagnóstico é feito pelo oftalmologista. Então o paciente vem para uma consulta oftalmológica porque precisa de óculos, porque não está conseguindo enxergar para perto, alguma coisa nesse sentido. E quando a gente faz o exame oftalmológico completo, verifica o fundo de olho, verifica o mapeamento de retina, você consegue ver hemorragias e lesões específicas do diabetes. E aí você suspeita, esse paciente pode ser diabético. Você pergunta, tudo bem, você já fez algum exame de glicemia? Você sabe, você é diabético? Aí o paciente responde, não sou diabético não, doutor, sou não. Pois deixa eu solicitar para você aqui um exame para a gente ter certeza. E quando volta o resultado, o paciente é diabético. Então acaba que muitas vezes a gente faz o diagnóstico do diabetes, né? Claro que em uma pequena parcela dos casos, a maioria é feito pelo clínico e pelo endocrinologista. E nesses casos a gente sempre tem muito cuidado ao falar da doença. Muito cuidado mesmo, porque as pessoas recebem informações de diversas formas diferentes. Então tem gente que recebe informações, fica muito preocupada, muito tensa, acha que o mundo está perdido, mas a gente sempre tem a preocupação de mostrar não, que é uma doença como hipertensão, né, que não tem cura, mas tem tratamento, né? Então você consegue tomar sua medicação direitinho e ter uma vida muito melhor, ter uma vida muito tranquila, usando a medicação, vindo acompanhar o médico. E às vezes, Davi, tem uma ideia que a gente tem também assim, de fazer uma pesquisa futuramente, é que pacientes com diabetes, de repente, apesar de ter diabetes, ele pode ter uma vida até melhor, porque ele vem mais vezes ao médico. Então, outras doenças acabam sendo detectadas de maneira conjunta com o diabetes. Então, paciente que não é diabético, às vezes não vem no médico. Paciente que é diabético, obrigatoriamente precisa fazer um acompanhamento e, às vezes, outras doenças conseguem ser detectadas e ele tem sorte, porque consegue
prevenir precocemente complicações das outras doenças. E quando ele consegue controlar também a diabetes, ele acaba tendo uma vida saudável, né? Tirando essa problemática da diabetes. Sem nenhuma limitação, uma vida totalmente saudável. Consegue fazer atividade física, trabalhar normal, viajar, ter sua vida como uma outra pessoa normal qualquer. Apenas com esse cuidado, manter a glicemia normal, usar as medicações, fazer acompanhamento multidisciplinar e vida para frente e ser feliz sempre. Doutor, antes da gente encerrar, qual é o alerta que a gente pode deixar então para a pessoa que está em casa? Bom, como alerta, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem, que retinopatia diabética é uma complicação do diabetes que precisa ser diagnosticada de maneira precoce. Essa é a palavra, é haver prevenção, é haver diagnóstico precoce. Todo paciente diabético deve procurar o oftalmologista, o endocrinologista ou o clínico geral, a fim de fazer esse rastreio, de saber se tem algum acometimento, alguma lesão ocular nesses pacientes. Se tiver, a gente faz o acompanhamento, o tratamento e pode ter um desfecho muito melhor. Evitar esse desfecho que seria complicações drásticas para a visão. Doutor Álvaro, muito obrigado por esse bate-papo, por esse esclarecimento. Talvez muita gente nem conhecia ainda a doença, mas conseguiu aí abrir a mente e também ficar alerta para qualquer sintoma. Eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente. Muito obrigado, Davi, a toda a equipe aqui presente. Obrigado à TV Cidade, à Rede Record. E dizer que eu estou à disposição. Muito obrigado e espero que tenha ficado uma boa mensagem para a população. Tá certo, muito obrigado, doutor. Bem, o CRM na TV fica por aqui, mas antes de me despedir, peço para você participar com a gente nas redes sociais. É só procurar CRMMA no Facebook e também no Instagram. Obrigado pela sua companhia, um bom resto de fim de semana e a gente se vê no próximo sábado, à 13h. Até lá!